Como você já sabe, o Tadel é o treinamento avançado de líderes e hoje eu quero, em especial, realmente tocar nesse assunto da liderança, ok? Hoje eu quero falar a respeito de liderança puramente dito. Existem algumas definições sobre o que é liderança, né? Existem tantos livros sobre liderança, o que é, como é desenvolvida, e eu penso na minha avaliação, apesar que existem várias, mas uma definição muito simples e muito clara sobre o que é liderança é: liderança é igual a influência. Essa, para mim, é a melhor definição. Liderança é influência, ok? Um líder é uma pessoa que influencia outros para o lado bom, no nosso caso, né? Claro, no mundo também existem líderes que acabam influenciando para coisas ruins, mas liderança é puramente influência. E nós temos que ter isso na nossa cabeça. Isso aqui é um treinamento avançado para líderes. Então, é interessante que liderança, influência, ela se constrói ao longo prazo, longo mesmo, através de anos, às vezes até mesmo décadas, né? Uma pessoa vai construindo a sua liderança. Ela é provada durante esse tempo. A nossa liderança ela é provada e aprovada ou desaprovada, conforme a nossa atitude. Essa aprovação, desaprovação, ela aumenta ou diminui a nossa influência, ok? Existem algumas ideias equivocadas sobre liderança, algumas ideias assim que não procedem. Por exemplo, tem gente que pensa assim, não, mas eu não sou líder, né? Quantas vezes eu já ouvi isso através desses anos, né, trabalhando na visão do MDA, com grupos, né, que exigem um número grande de líderes dentro da igreja. Quantas pessoas já me falaram, pastor, mas eu não nasci líder, eu não sou um líder. Então, isso é um equívoco. Por quê? Liderança é algo que qualquer pessoa sobre a face da terra pode aprender. Claro, existem pessoas que nascem com um dom natural de liderança. Mas, queridos, qualquer um de nós pode se tornar um líder de sucesso. Liderança pode e precisa ser aprendido, até mesmo com as pessoas que já nascem com um certo dom de liderança. Então, liderança, qualquer um que está me assistindo, não importa a sua formação escolar ou a sua origem, né? A família que você veio, o lugar que você veio, você pode aprender a ser um líder em nome de Jesus, um líder de sucesso, sabia? E você será, ou já está sendo, muitos de vocês já estão sendo, e quem não está sendo ainda, será um grande líder de sucesso. Aleluia, glória a Deus. Então, é equívoco essa coisa de achar que ou a gente é ou não é líder. Todos podem, devem e precisam aprender sobre liderança. Outro equívoco também é que liderança é um título ou uma posição que uma pessoa alcança. No nosso caso aqui da igreja, a pessoa pode falar assim, não, mas eu não sou líder, eu não sou pastor. Mas o que é isso, gente? Pastor é apenas um título. Claro que há uma consagração, há uma unção sobre isso. Mas, queridos, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não sou líder de grupo familiar. Mas eu não sou isso, não sou aquilo, não sou supervisor de setor, alguma coisa assim. Eu quero te falar uma coisa, liderança, na sua essência, não tem nada a ver com títulos ou uma posição que a pessoa é colocada. Tanto que a pessoa não pode ter ainda uma posição, mas já pode exercer liderança. E o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa está numa posição, tem um título, mas não está exercendo liderança nenhuma. Então, olha só, liderança não tem a ver com posição. Claro, um título, um reconhecimento faz parte desse processo.
mas que depois que uma pessoa recebe uma posição, ela vai ter que confirmar a sua liderança lá. Por exemplo, um exemplo bem prático. Nós, faz 1 ano e 1 mês agora, que nós estamos aqui na Suíça. A gente veio aqui, Projeto Europa, começar uma igreja aqui, glória a Deus, e tivemos que deixar pessoas nas funções que a gente, na posição que a gente retinha, por exemplo. O pastor Márcio assumiu a igreja de Cabo Frio. Ok, isso aconteceu num certo dia, nós fomos embora, ele assumiu. Mas não foi esse momento que fez dele simplesmente agora o pastor da igreja de Cabo Frio. A partir desse momento começou um processo dele assumir a sua posição. Isso é um processo, a gente chama isso de transição. 1 ano e 1 mês depois, a situação já está bem diferente, né, do que estava no dia que nós fomos embora. Apesar que a posição e o título já foram entregues para ele naquele dia. Agora, ele e a pastora Sônia ainda estão num processo de assumir a sua posição como líderes. Então, liderança não é simplesmente uma posição, um título. Liderança precisa ser conquistada, respeito precisa ser conquistado. Influência é algo que se constrói ao longo prazo, anos e anos, se constrói esta questão da liderança. Tanto que a liderança não pode ser imposta. A pessoa não pode chegar assim, olha, eu sou o líder aqui, você vai ter que me obedecer. Se chega nesse ponto, já tem algo muito errado, ou no coração do líder, ou no coração do liderado, né? Às vezes é necessário, às vezes eu tenho que chegar nos meus filhos e falar assim, rapaz, eu sou o pai aqui, quem manda aqui é o papai, não é você, né? Então isso às vezes pode acontecer, mas liderança, na sua essência, é influência. Essa influência se constrói, não se impõe e também não depende de títulos ou de posições. Ok? Agora, o que eu acabei de falar, vocês que já têm mais tempo na igreja, vocês já ouviram bastante vezes da minha parte, né? Da parte da minha esposa e até mesmo de outros líderes. Mas hoje eu não quero nem falar muito a respeito daquilo que eu acabei de falar. Hoje, o meu tema aqui é suicídio, o suicídio de um líder. O suicídio de um líder. É uma palavra forte, mas é o que eu tenho visto algumas vezes. Algumas pessoas cometeram, mesmo no nosso meio. E se esse não for o seu caso, essa mensagem aqui é de prevenção, né? Para alertar você a não cometer algumas coisas que levam ao suicídio. Primeira coisa, suicídio no dicionário quer dizer o seguinte, ação de acabar com a própria vida, de se matar. Bom, isso com certeza você sabe o que é um suicídio, mas é importante você entender, eu quero lembrar você, que um suicídio de fato não tem uma influência de fora. É a própria pessoa que acaba se autodestruindo. Eu estou falando isso para deixar bem claro do que eu quero falar. Porque nós, seres humanos, somos especialistas, viu? De culpar os outros, de falar que as circunstâncias são culpadas pela situação que a gente se encontra. Eu vou falar sobre coisas que ninguém, nem de fora, nenhuma circunstância pode ser culpado. É a própria pessoa, como diz aqui a definição. Olha, eu vou ler de novo. Ação de acabar com a própria vida, de se matar. Então, é a própria pessoa que acaba fazendo o que está causando a própria morte, ok? Isso precisa ficar bem claro. Eu estou falando sobre suicídio de um líder, ok? Ainda no dicionário, de uma forma figurada, suicídio significa o seguinte: desgraça ocasionada por uma atitude, um comportamento pela falta de senso ou de percepção própria,
ok? Então, de novo, é a própria pessoa. Porque nessa caminhada com Jesus e com tantos líderes nesses anos todos, quantas desculpas, e até mesmo desculpas esfarrapadas eu já ouvi, por que aconteceu o que aconteceu e por que a pessoa foi levada a esse momento de perder a sua liderança, de perder a sua confiabilidade, perder a sua influência. E fui culpado Deus, fui culpado o pastor, fui culpado o Brasil, fui culpado não sei mais quem, o diabo e tanta coisa. Mas hoje eu quero falar sobre 4 coisas. Podem existir mais, com certeza existem mais, mas hoje eu quero falar sobre 4 coisas que são o suicídio de um líder. Ok? Então, anota aí. Primeira, exigir algo dos liderados que não estamos dispostos a viver pessoalmente. Exigir algo dos liderados que não estamos dispostos a viver pessoalmente. Ok? Ensinar o que é certo é muito bom. Eu gosto de ensinar os princípios da palavra de Deus, os princípios morais da palavra de Deus, os princípios de administração financeira da palavra de Deus, os princípios como lidar com a família, como ensinar crianças, tantas coisas maravilhosas que a Bíblia nos diz que quando a gente coloca isso em prática, nós seremos abençoados. Então, ensinar o que é bom é muito gostoso. Recompensador. Porém, o ensinado, queridos líderes, seja em qual esfera que seja, precisa ser acompanhado de prática da nossa própria vida. Jesus não falou com ninguém de uma forma tão assim intensa quanto falou com os fariseus, porque eles estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam ensinando o que deve ser feito, mas eles mesmos não colocaram em prática. O próprio Jesus falou para o povo, olha, fazem o que eles estão falando, porém não copiem as atitudes deles. Isso é muito grave, isso é um suicídio de um líder. Por quê? As atitudes falam muito mais altas do que qualquer palavra. Às vezes um líder fica tão feliz em ter feito uma reunião legal, deu aula no CTL, foi uma bênção, um pastor ou qualquer líder pregou e percebeu que o povo recebeu e a pessoa fala assim, poxa, estou sendo usado por Deus. Mas, queridos, depois se cuida muito bem da sua vida para você não contradizer aquilo que, com suas atitudes, aliás, aquilo que você pregou, aquilo que você ensinou, porque isso é suicídio. As pessoas não vão ouvir mais nada daquilo que você está falando, se a sua vida não condiz com aquilo que você ensina. Então, querido líder, vigia sobre isso, tá? Isso é muito importante. Não chegue ao ponto de suicidar a sua liderança em nome de Jesus. Olha, uma frase que eu li e sempre está na minha cabeça, realmente algo gravou essa frase na minha cabeça e principalmente no meu coração. E ela diz o seguinte: o mais fácil é proferir palavras. Muito fácil falar. É muito fácil dizer alguma coisa. O mais difícil é viver essas palavras a cada dia da nossa vida. Então é muito fácil proferir palavras. O mais difícil é vivê-las a cada dia. Querido líder, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque eu tenho visto pessoas, às vezes, cometer suicídio na sua liderança, porque falam coisas, exigem coisas, falam sobre tempo sozinho com Deus, falam sobre coisas que precisam ser feitas no grupo familiar, fala sobre visita, fala sobre contato 24 horas, fala sobre presença no Tadel, fala sobre exigências que eles fazem, mas eles mesmos não estão cumprindo isso. E isso é suicídio. Então, olha só.
todo o nosso ensinamento vai água abaixo se nós não cumprirmos com aquilo que nós estamos ensinando, ok? Nós temos que ter essa consciência. Como líderes, nós sim estamos na vitrine. Quando as pessoas às vezes erram, eles querem me, pastor, mas querem me convencer, pastor, eu sou uma pessoa como qualquer. Eu quero te falar uma coisa. Como líder, você não é mais uma pessoa qualquer. Você não é um mero membro da igreja, um visitante, um convidado. Não, não. Você é um líder. A sua vida, querendo ou não, está na vitrine. Mais que você sobe em níveis de liderança, mais exposta está a sua vida, está seu cônjuge, está a sua família, está o seu proceder no seu dia a dia. Ok? Então, a primeira atitude que é um suicídio para a sua liderança é exigir algo das pessoas, dos seus liderados, que você não está disposto a viver pessoalmente. Segunda coisa, descontrole emocional. Descontrole emocional. Uma das grandes qualidades de um líder estabelecido, um líder de influência, é a sua constância, a sua estabilidade emocional, ok? Quando eu quero falar a respeito desse assunto do descontrole emocional, eu estou me referindo principalmente à instabilidade na sua disposição. Tem líder que às vezes está muito animado, aleluia, e vamos, e exige de todo mundo ir junto, e glória a Deus. E daqui um pouco ele está mal, ele está ruim, ele está assim, não sei, estou desanimado, meu Deus do céu, e pá. E daqui um pouco ele vai de novo. Então é um descontrole emocional, mas não só nessa área. Tem líder que é descontrolado emocionalmente na sua visão. Às vezes está cheio de visão, não, vamos ganhar multidões para Jesus, vamos cuidar bem delas, e tem que fazer visita, e tem que fazer isso, e sobe monte, desce vale, aleluia. Mas daqui um pouco a visão é, não, agora Deus falou isso, não, Deus falou aquilo. E daqui um pouco os seus liderados, meu irmão, eles vão sentar na cadeira e vão falar assim, olha, deixa o cara se decidir o que ele quer, e depois a gente vai. Então, descontrole emocional também pode afetar a visão. E também, não só a visão, mas os valores, aquilo que é importante. Sabe, um bom líder de influência, ele tem seus valores bem estabelecidos, ele sabe o que é certo, o que é errado, ele defende o que é certo e errado, porque o que está certo hoje não está errado amanhã. Não, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos ainda vai ser o certo. Então, um bom líder, ele não tem um descontrole emocional, porque descontrole emocional, inconstância, é suicídio para a sua liderança. Sabe, quantos líderes perderam uma fatia considerável da sua influência porque não souberam se controlar emocionalmente? Querido, eu quero te falar que isso é importante, o seu controle emocional. Deixa eu ler aqui porque eu creio, enquanto eu estava preparando esta mensagem, essa realmente é um recado de Deus para alguns de vocês e também de mim, porque a gente luta com isso, né? As emoções, eles não podem estar assim à flor da pele, sabe? Quem vive nas emoções o tempo todo, o que quer fazer agora são crianças, não são pessoas maduras. E como líder, a gente precisa amadurecer no Senhor, ok? Então, deixa eu ler aqui. Pessoas que são guiadas por suas emoções não chegaram à maturidade ainda. São crianças e, portanto, desqualificadas para exercerem liderança influente. Outra coisa, quantos líderes, como eu falei agora, perderam uma fatia considerável de sua influência porque perderam seu equilíbrio emocional em uma situação de pressão? Quantos de nós já passamos do ponto, quando alguma coisa nos aborreceu, quando alguém vem com crítica? Queridos, é ali que a nossa liderança é provada, é ali que nosso equilíbrio emocional é provado.
Quantos líderes eu já vi assim, reagindo forte demais porque deixaram se levar pelo calor da situação e entraram e ali perderam uma boa fatia da sua liderança, da sua influência, porque passaram do aceitável para o ridículo. E isso não pode acontecer, querido. Você, como líder, seja uma pessoa equilibrada emocionalmente, ok? Eu não digo com isso que nós não podemos ter emoções. Eu também já fiquei com raiva. Eu também já fiquei indignado. Mas isso, querido, não pode extrapolar a um ponto da gente perder o controle. As nossas emoções, em nome de Jesus, precisam estar debaixo do nosso intelecto e também do controle do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem é emocionalmente descontrolado comete suicídio da sua liderança. Mas você não vai fazer isso e você já fez. Depois eu vou te mostrar como você pode ressuscitar em nome de Jesus, tá bom? Então esse foi o segundo. O terceiro. Terceira atitude que pode e causa suicídio na sua liderança. Quando você fala e não cumpre o que foi falado. Ok? Terceiro, quando você fala, mas não cumpre o que você falou. Um dos maiores bens de um líder de influência, presta atenção, um dos maiores bens de um líder de influência é a sua palavra. As pessoas precisam saber que quando você fala, quando você afirma alguma coisa, é algo que foi pensado, algo que foi calculado, algo que você já levou diante do Senhor. E quando você fala, você precisa cumprir isso. Isso é um bem que você tem que guardar a qualquer custo, a sua palavra, ok? Então você precisa pensar muito, você deve zelar pela sua palavra ao máximo, para que você possa cumprir aquilo que você afirma. Não seja leviano com suas palavras. Às vezes eu vejo líderes assim afirmando até coisas no meio da brincadeira, né? Ah, naquela reunião nós teve tantas pessoas. Olha, na próxima vamos ter o dobro de pessoas. Bom, é algo que você falou. Agora já falou. Eu sei que às vezes a gente em cima de um púlpito, ou a gente numa reunião, a gente está, né, entre aspas, enfesado, a gente está crendo e a gente acaba liberando palavras. Mas, querido, é inevitável. Quando você fala uma coisa e a coisa não acontece, na próxima vez que você afirma alguma coisa, automaticamente na cabeça da pessoa, ela fala, já falou a outra vez também e não aconteceu. Então, as pessoas não vão te levar mais a sério. Isso é suicídio da sua liderança. Não faça isso. Pensa antes. Não deixa de levar pelas emoções. Não fale e depois não cumpre. Pensa antes. Melhor não falar nada. Ou relativar o que você está falando. Olha, tivemos tantas pessoas, nós vamos nos esforçar para na próxima reunião ter o dobro de pessoas. Aí é outra coisa. Agora que se você afirma, não, na próxima reunião vai ter, meu irmão, a palavra está liberada, e se você não cumprir, é suicídio da sua liderança. Então, cuidado com suas palavras, ok? E agora eu não quero roubar a sua fé, mas tem outras palavras. A gente está vivendo numa sociedade que não está valorizando mais tanto isso, mas tem outras palavras que você pode usar que não são tão absolutas assim, que vão também afirmar a sua fé sem que você quebra a sua palavra. Por quê? Líder que fala que vai acontecer alguma coisa, que vai fazer, que vai acontecer e depois não acontece, isso é suicídio da sua liderança. E agora, ainda o quarto, último ponto que eu quero falar, e talvez seja o mais óbvio, né? Mas também é o mais fatal, o mais instantâneo, mais instantânea morte que um líder pode se auto-infligir como líder, ok? Que é o desvio moral. O desvio moral é suicídio garantido, instantâneo de um líder.
E não pensa logo, adultério, esses pastores que acabam traindo as suas esposas. Não, eu não estou falando só de traição, de adultério. Eu estou falando de roubo. Viu, dirigente de grupo familiar? Estou falando de roubo. Pode ser até na semeadura lá do seu grupo familiar. Infidelidade com dinheiro do Senhor. Eu estou falando de mentira. Eu estou falando de fofoca. Isso tudo é desvio moral. É claro que consequências na sociedade de um é uma coisa, de outro é outra coisa. Mas diante de Deus, querido, não existe pecadinho nem pecadão. Desvio moral, existe um código moral de um cristão de verdade. E desvio desse código moral é suicídio na certa de um líder. Deixa eu ver aqui. Sabe, liderança, como eu mencionei antes, é algo que é construído ao longo prazo. Às vezes a gente leva anos, queridos, são anos, que a gente vai construindo a nossa liderança, construindo, as pessoas vão confiando, as pessoas vão, entregando seus corações, as pessoas vão acreditando, depositando a sua confiança em nós, e por causa de desvio moral, o que foi construído durante anos desaba em um minuto. E sabe o que é pior? Às vezes recupera nunca mais. Agora preste atenção. Eu estou falando aqui num TADEL, treinamento avançado de líderes. Jamais eu iria fazer essas afirmações em relação a perdão da parte de Deus. Tá? Não vem com essa história, não, mas eu sou um ser humano, sabe como que é? Eu sei que você é ser humano, e como ser humano, quando você erra, até mesmo com desvios feios morais, você vai para Deus e pede perdão, e Ele te perdoa, o poderoso sangue de Jesus te limpa de todo o pecado. Nós estamos falando aqui sobre liderança. Por que eu estou afirmando isso? Porque nessas horas, queridos, eu já vi tanta confusão. A pessoa, sabe, trocando as bolas, sabe? Não, pastor, poxa, mas cadê a misericórdia? Cadê isso? Bom, você como ser humano é uma coisa, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Deus te perdoa, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar e te limpar de todo e qualquer pecado, você ser lavado pelo sangue de Jesus e ser mais branco que a neve novamente. Tranquilo. Eu estou falando aqui de posição e de exercício de liderança. Desvio moral é suicídio de um líder, ok? É da sua liderança. Tem pessoas que depois vêm reclamando, falei, poxa, eu não estou sendo valorizado como ser humano, você é amado pela igreja e tudo. Agora, nós estamos falando em relação à liderança, ok? Então, olha só. Não faça essa confusão na hora dessas coisas. Você é um ser humano amado e digno da misericórdia de Deus, do sangue de Jesus derramado, mas quando você erra como líder na área moral, o seu suicídio, reafirmo, suicídio é uma pessoa matar a si mesmo, não culpa os outros, é suicídio. Ok? Então, olha só. Portanto, querido, nessa área, nesse quarto ponto, em nome de Jesus, escuta com seus ouvidos espirituais, com seus ouvidos físicos, o que eu vou te falar agora, em nome de Jesus. Vigie excessivamente nesta área do desvio moral. Porque eu já vi gente preciosa caindo em armadilhas e nunca mais, como líderes, se levantarem. Foram perdoados, são filhos de Deus, vão herdar a vida eterna, mas como líderes, nunca mais se levantaram. Por causa de roubo, por causa de impureza sexual, seja pornografia, até pedofilia, homossexualismo, tanta coisa, gente.
Agora, a sua liderança, no dia que isso vier a público, diante de Deus, no momento do ato, mas diante da igreja, infelizmente, porque a gente não tem um telescópio, né, para ver para dentro da pessoa, mas no dia que isso se torna público, a sua liderança, aliás, você mesmo acaba cometendo suicídio da sua liderança. Então, queridos, foram esses 4 pontos que eu queria compartilhar com vocês, mas eu já falei que eu também iria falar sobre o poder da ressurreição. Se por acaso, aliás, deixa eu começar pelo outro lado. Se você não fez nada disso, então que isso seja uma vacina para você, que isso seja um sinal de alerta. Não faça isso. Construa a sua liderança ao longo dos anos. Seja, sabe, um líder inteligente que vai construindo a sua liderança. Não exige dos outros o que você pessoalmente não quer viver. Só exige dos outros o que você mesmo está fazendo. Não se descontrole emocionalmente. Seja uma pessoa centrada, seja uma pessoa com domínio próprio, das facetas do fruto do Espírito, né? Se mantém controlado, vem crítica, faça uma autoavaliação, não reaja na emoção, nas emoções a gente faz coisas que depois a gente se arrepende e acaba perdendo o nosso direito de liderar. Não fale nada que você não possa cumprir, ok? E também, nessa área, jamais cometa algum desvio moral. Mas se por acaso isso aconteceu, né? O que fazer? O que pode ser feito? Você é descartado, você é jogado fora? Jamais, jamais. O que pode ser feito? Primeira coisa é pedir perdão a Deus, porque a gente vai ter que prestar conta de tudo que a gente fizer, não é verdade? De toda a nossa vida, de cada palavra que saiu da nossa boca, nós vamos ter que prestar conta. Então, em primeiro lugar, a Deus. Mas, depois também, as pessoas que foram atingidas pelas coisas erradas que você fez na sua liderança. Não tem problema nenhum você chegar para alguém e falar assim, rapaz, eu me excedi nas emoções, eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Se você falou uma palavra e não conseguiu cumprir, queridos, chega naquele círculo onde a coisa foi proferida e chega lá e fala no mesmo ambiente que nós chamamos o caminho de volta. No mesmo ambiente você fala assim, gente, olha, eu afirmei, eu acreditei de todo o meu coração, ou quem sabe eu me empolguei demais e falei uma coisa e agora não pude cumprir. Então, chega naquele ambiente. Se você falou isso de púlpito, sabe de onde você vai ter que pedir perdão? De púlpito, de púlpito. Se essa mensagem foi para a internet e não conseguiu cumprir, o pedido de perdão vai ter que ir para a internet para todo mundo ver, ok? É assim que a gente, né, se suicidou como líder, mas ali está o poder da ressurreição, aleluia, de pedir perdão no mesmo ambiente onde foi feito o erro e as pessoas se perdoarem e depois você reconstruir a sua liderança. Como eu já falei, principalmente nos desvios morais, às vezes nunca mais chega, às vezes não, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nunca mais se chega ao mesmo nível de liderança, porque foi algo foi destruído que não tem mais como construir no coração das pessoas. Diante de Deus, não. Diante de Deus você está liberado, perdoado, aleluia, glória a Deus. Mas como líder, infelizmente, às vezes não é mais possível. Mas tem muitas coisas que esse é o caminho. Pedir perdão, seja humilde o suficiente, seja sincero o suficiente, peça perdão, chega para as pessoas, confesse o seu erro e depois você vai reconstruindo. Não é um caminho muito fácil, mas você vai ganhar o respeito das pessoas, ok? Então, essa mensagem, esse recado que eu queria dar para vocês. Estou muito empolgado com as notícias, né? Do Brasil, das igrejas, do avanço. Glória a Deus. Eu quero dar os parabéns para todos vocês que já estão exercendo uma boa liderança de sucesso. Aleluia. Tá bom? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus
e que a gente construa essa liderança de respaldo, de influência e de confiança em nome de Jesus ao longo dos nossos anos e que no final a gente possa chegar, igual Samuel chegou e falou assim, olha, vocês podem perguntar a todo mundo se eu já roubei, se eu desviei, se eu aceitei suborno, se eu fiz alguma coisa, e todo mundo teve que calar a boca, porque ele jamais fez uma coisa dessa. Que a gente possa construir uma liderança dessa, íntegra, e as pessoas saberem que quando nós falamos, quando nós exigimos algo das pessoas, nós somos os primeiros a viver isso. Que você pode ter acesso ao meu celular, ao meu computador, e você não vai achar registro nenhum de pornografia. Que você pode ir para o contador das nossas igrejas e pedir o balanço anual, e você vai ver que cada centavo foi realmente, como fala isso, foi administrado de uma forma fiel diante de Deus e diante das pessoas. Isso gera respaldo. Gera respaldo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Saudade, viu?